A 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27, foi realizada no Egito e reuniu milhares de porta-vozes de todo o mundo para debater questões relacionadas ao meio ambiente e ao aquecimento do planeta. Como o Brasil se posicionou na cúpula mundial e quais serão nossas metas a partir de agora. Acompanhe as entrevistas do repórter Cairo Rodrigues com membros da equipe do governo e da Embrapa. Noticiário Tortuga na COP27 aqui em Sharm el-Sheikh, no Egito. Agora aqui do meu lado está o Kleber, que é secretário de inovação do MAPA. Kleber, bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. É um prazer estar aqui com vocês, esse time fantástico do Noticiário Tortuga, em plena COP27, para falar um pouco como estão as questões, as perspectivas da pecuária brasileira. Com certeza, e o nosso programa é isso, ele traz informação para o produtor que nos acompanha, traz aí todas as novidades que tem e o Ministério MAPA vem trazendo novidade para a COP. Eu queria que você falasse como chefe também da delegação aqui do MAPA nesse evento, que é um evento internacional e o mundo está de olho aqui. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que vocês estão trazendo aqui, principalmente para a nossa agricultura e para a nossa pecuária. O Ministério da Agricultura está com duas grandes agendas, né? A primeira, a agenda de negociação, onde nós estamos com técnicos nossos, junto com os colegas do Itamaraty, com nossos embaixadores, participando em temas estratégicos para a rodada de negociação, são negociações técnicas, né, que o Brasil, por meio da sua agropecuária, tem interesse. São temas como adaptação, né, até porque o Brasil tem investido e tem avançado muito na adaptação da sua agricultura, nós chamamos de agricultura adaptativa, onde progressivamente nós temos desenvolvendo muita tecnologia, muita inovação, por meio de ciência, claro, para adaptar, por exemplo, material genético de soja, de trigo, a nossa própria pecuária, nossas raças foram progressivamente adaptadas à condição de clima tropical e aos nossos sistemas de produção. Uma outra agenda é a agenda que nós chamamos de financiamento, há uma perspectiva que não é de hoje, desde 2020, que o mundo desenvolvido aloque pelo menos 100 bilhões de dólares ao ano para os países em desenvolvimento investirem em adaptação e mitigação de ações climáticas e temas também relacionados à questão de mitigação, E no tema da negociação em mitigação, o Brasil também tem uma agenda muito positiva, porque nós já somos um país com agricultura essencialmente sustentável, Por meio do nosso plano ABC, nós fazemos muita mitigação dos gases de efeito estufa. E a segunda agenda é a agenda exatamente a agenda de promoção. Nós estamos aqui com o Pavilhão Brasil, estamos participando também, o nosso time do Ministério da Agricultura, em vários outros pavilhões de países parceiros, pavilhões de instituições, levando o que o agro brasileiro tem feito nos últimos 50 anos de agricultura adaptativa, resiliente, mitigadora e, sobretudo, descarbonizante. E para isso, o nosso grande plano de fundo é o Plano ABC, O Plano ABC que está aí há 12 anos ininterrupto, promovendo a agricultura cada vez mais sustentável. Como que o MAPA hoje tem que colocar essa visão aí do clima, da sustentabilidade, que é esse tema que a COP traz aí para o cenário hoje, como que isso tem que estar andando junto aí com a nossa produção? O nosso grande plano de fundo como estratégia nacional de agricultura agropecuária descarbonizante, melhor falando, é o Plano ABC. Por meio do Plano ABC nós temos 8 grandes tecnologias, como recuperação de pastagens, como integração lavoura-pecuária-floresta. O Brasil é o líder em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Basta citar que hoje nós temos mais de 17 milhões de hectares em diferentes combinações da interface lavoura-pecuária-floresta, ou pecuária-floresta, ou pecuária-lavoura, que é um sistema altamente descarbonizante, tecnologia como plantio direto, tecnologia como uso de bioinsumos, não só de fixação biológica de nitrogênio, tecnologia como terminação intensiva de bovinos, que reduz a idade média de abate do animal e, consequentemente, mitiga gases de efeito estufa, tecnologia como floresta plantada, tecnologia como manejo de dejetos animais, o manejo de dejetos de animais, por exemplo, em confinamento, manejo de dejeto de suínos, manejo de dejeto de aves e tecnologia como irrigação também, porque quando você irriga e disponibiliza água para as plantas de forma eficiente, além de economizar água, você melhora o desempenho da planta e, consequentemente, mitiga.
E o Plano ABC, nessa nova rodada, traz duas grandes metas, né, para o setor agropecuário como um todo, né, que é, por meio do setor agropecuário, nós implementarmos pelo menos 72 milhões de hectares de sistemas agropecuários descarbonizantes, né, ao longo do tempo entre 2021 até 2030, e nesse horizonte 2030, o setor agropecuário mitigar algo em torno de 1,1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Eu costumo dizer para os nossos amigos aqui no Noticiário Tortuga que, sem sombra de dúvida, é o mais robusto e mais ousado plano setorial, porque é do setor do agropecuário, de mitigação, né, de gás de efeito estufa, de carbono equivalente do mundo. E quando o produtor coloca em prática todos esses exemplos que você deu aí, que são agregados à produção, e como a agricultura e a pecuária elas estão caminhando cada dia mais juntas, de mãos dadas, isso só traz benefício não só para o meio ambiente, como é o tema dessa COP, mas também para o produtor, porque isso aumenta a rentabilidade dele no campo, né? Sem sombra de dúvida, né? As tecnologias descarbonizantes, né, como o Brasil faz, e é exemplo para o mundo, que é uma das agendas que nós estamos promovendo aqui, além de gerar renda, riqueza, qualidade de vida para o produtor e para a sociedade como um todo, né, contribui para os três grandes desafios do mundo moderno, né, que é exatamente a segurança climática, a segurança energética, já visto que por meio da agricultura nós podemos e já somos líderes na produção de etanol, na produção de biocombustível e, sobretudo, segurança alimentar. Então, nós não temos dúvida que a agropecuária brasileira, com esse modelo descarbonizante, com esse modelo sustentável, né, é um modelo que pode contribuir muito, né, para a sociedade e para o planeta como um todo. Com certeza. E os produtores que estão nos assistindo, eles podem ficar atentos aí a todas essas dicas que você deu, a todo o suporte que o MAPA tem aí para os nossos produtores. E também, quem não conhece ainda, a DSM, a marca Tortuga, tem aí o Bovaer e já temos vários trabalhos com o Bovaer hoje aí em campo, e vocês podem conhecer mais lá no nosso site www.tortuga.com.br. Quero agradecer mais uma vez aqui o Kleber pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez, boa COP. Eu que agradeço a todos, especialmente aos nossos ouvintes do Noticiário Tortuga. Do meu lado agora o Marcelo Morandi, que é pesquisador da Embrapa. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Obrigado, Caio. Prazer falar aqui com vocês. Prazer é nosso. E o Marcelo está aqui, faz parte também aqui da Comissão Brasileira, que está nas negociações, a equipe técnica, né, dessas negociações. E o Marcelo, ele como pesquisador da Embrapa, tem trabalhado bastante, focado também aí nessa produção sustentável. Mas para a gente alinhar os nossos produtores que nos assistem, principalmente os pecuaristas, Marcelo, o que hoje é considerado uma produção sustentável? A gente considera a produção sustentável tudo aquilo que conduz a um processo de produção que é o uso da melhor forma possível a terra e os insumos, e produz a maior quantidade usando o menor recurso possível e gerando o mínimo possível de poluentes, de emissões, de rejeitos, ou seja, tudo aquilo que eu consigo aproveitar, trabalhar dentro de uma economia circular, que eu consigo otimizar o uso dos recursos, isso traz sustentabilidade e, obviamente, reduzindo o uso de insumos de base fóssil e usando insumos de base biológica ou base natural. A gente avançou muito nesse processo em termos de tecnologia, em termos de conhecimento. Nem todos os produtores ainda estão usando isso ou têm acesso ou usam essas melhores práticas. Então a gente tem aí um espaço muito grande ainda para aprimorar o uso dessas ferramentas e trazer, inclusive, outros produtores que ainda não estão usando essas tecnologias, essas ferramentas de sustentabilidade, a começarem a usar. E levar isso também para produtores, mesmo os pequenos produtores até os grandes produtores, todos eles podem usar práticas sustentáveis. Escutando aqui um painel que estava acontecendo no pavilhão aqui do Brasil, várias questões vêm principalmente nessa parte de quem vai pagar a conta. O produtor, ele para primeira parte, na verdade, é ele aprender sobre o que é isso. Ainda é uma dúvida às vezes para muitos produtores. Primeira parte de tudo, a informação. Segundo,
quem vai pagar por esse investimento que o produtor vai fazer lá no campo, lá dentro da porteira. Como que essas duas questões elas estão alinhadas hoje com o que o Brasil está trazendo aqui para a COP? Quando eu estou falando de um sistema de produção sustentável, eu estou falando numa produção que dá retorno econômico e financeiro ao produtor e que garante condições sociais adequadas para os trabalhadores, para os empregados, para o próprio produtor, ou seja, gera um conforto social. Sempre que a gente fala nisso, mas eu tenho que colocar novas tecnologias, mas isso tem custo. Sim, isso tem custo. Esse custo, então, ele tem que vir exatamente da qualidade do produto, ou seja, agregar valor ao produto me gera recursos para eu financiar essa transição e melhorar as minhas práticas. Os créditos de carbono, que a gente fala muito aí, eles vêm exatamente nessa ideia, uma fonte de financiamento para promover essa transição. Ou seja, se eu consigo produzir de forma que eu reduzo emissões ou eu sequestro carbono, eu tenho um crédito que eu posso vender, mas tem outros serviços ambientais também que podem ser remunerados nesse processo. O carbono é um dos serviços ambientais, mas tem outros que podem ser remunerados e essa remuneração vai financiar essa transição. Então, assim, nós precisamos avançar nisso. Nós precisamos ter, nesse primeiro momento, financiamento realmente para o produtor começar esse processo. E aí a gente tem políticas públicas que fazem isso, nós temos desde o Plano Safra, nós temos o financiamento privado também, que está trazendo esse processo. E no Brasil nós temos que aumentar essa disponibilidade de crédito para o produtor para que essa transição aconteça de forma mais rápida. E com isso ele gere agregação de valor no produto e gere mais renda e gere sustentabilidade lá na ponta. E o que o produtor, o pecuarista que está nos assistindo aí, ele pode esperar dessa COP27? O que ela vai impactar aí, principalmente na nossa produção pecuária? Nós estamos discutindo muito aqui a questão de implementação, ou seja, todo mundo já conhece os processos, as ideias, já sabe o que tem que ser feito e agora como que a gente dá o passo seguinte para a gente implementar essas coisas. E o que a gente espera sair daqui é com esse senso de urgência, da necessidade de implementação e para eu fazer implementação eu preciso de financiamento. Ou seja, eu preciso de que haja meios para que o produtor assuma as tecnologias de boas práticas, da melhor forma de produzir alimentos, carne, proteína, todas as questões relacionadas à agricultura e à pecuária. Então, o que a gente espera daqui é que da agora para frente a gente comece de fato a tirar os projetos do papel, a tirar os planos do papel, colocar isso na forma de políticas públicas, de planos nacionais ou de programas ou de projetos mesmo específicos e que a gente tenha possibilidade de financiar esse processo de transição. E Marcelo, a gente tem visto aí várias conversas, principalmente por parte do mercado, dos consumidores. O produtor que não se adequar, ele corre o risco aí de estar fora desse mercado. Com certeza. Hoje nós temos uma pressão muito grande do consumidor. Ele quer produtos que tenham a rastreabilidade, que eu sei a origem, que eu sei como foi produzido, produtos que têm justiça trabalhista, ambiental, social. Então, cada vez mais isso vai ser cobrado. A agricultura ela é totalmente dependente do clima. Se a gente continua tendo esses eventos extremos, de seca, inundação e todas essas questões, o próprio produtor é penalizado por isso, é sacrificado na produtividade dele. Então, a gente precisa fazer todos os esforços, todo mundo tem que contribuir com essa questão de adaptação dos processos de produção, redução das emissões onde possível, para que a gente possa ter a própria agricultura protegida dessas mudanças climáticas. Marcelo, recado dado, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado, Caio. Sempre um prazer falar com você.